E aí, tudo de boa? Como é que você tá? E tô aqui de novo, tô aqui gripado, mas tô de novo. Eu gostaria de falar um pouco sobre alienígenas, né? Sobre os Zeta Reticulianos, toda essa maluquice cósmica que tá por aí. Eu tava lendo aqui sobre a criação do universo, né? As teorias mais vigentes. E toda vez que eu leio com relação às teorias de criação universais, mais científicas, elas sempre caem no mesmo problema, que é muita coisa a gente não tem a menor ideia de como aconteceu. E quando você cria uma teoria de criação unificada, ela sempre fica mal feita, entende? O que não seria ruim por si só, mas eu acho ruim que isso é tido como a verdade absoluta. E isso sempre fica esquisito quando a tecnologia avança e a gente descobre que tudo isso era uma completa baboseira. Mas a teoria mais vigente agora é a teoria da nuvem cósmica, né? Que basicamente uma nuvem cósmica, depois do Big Bang, ela foi refinada por eventos cósmicos, como supernovas, eventos estelares e tudo mais. E em dado momento, essa nuvem cósmica, ela, com todos os elementos possíveis, o centro dela se solidificou e se tornou o nosso Sol. O nosso Sol, ele aqueceu a vizinhança em volta, e esses elementos agitados e aquecidos começaram a se aglutinar e se tornar os planetas. E como os elementos mais pesados, os elementos que não se dissolviam com calor, eles acabaram mais perto do Sol. Foi esse motivo que há planetas rochosos mais perto do Sol e planetas gasosos mais longe do Sol. Essa é a teoria mais vigente agora. Mas você já deve ter percebido que isso cria problemas. Problemas lógicos, como se tudo aconteceu ao mesmo tempo, como é que houve tempo para haver essa diferenciação de materiais para ter os planetas rochosos e gasosos? Se teve essa diferenciação, como é que o universo se formou desse jeito? Não haveriam super planetas no meio do sistema solar, entende? Certas coisas que não fazem muito sentido, porque simplesmente a resposta é porque entende? E isso é meio chato com relação à ciência, porque certa parte dela a gente tem que simplesmente acreditar, porque mesmo a gente não tendo resposta, o pessoal tá garantindo pra gente. Mas isso daqui é só uma sinopse, porque eu quero falar sobre alienígenas, né? Porque tudo isso, ele cria o framework de que os alienígenas, eles basicamente teriam evoluído e sido criados do mesmo jeito que a gente, né? Tudo isso aconteceu com eles, para a civilização deles crescer, acontecer toda a história civilizacional deles, para assim eles se tornarem uma civilização galáctica. Mas como a ufologia ela prega hoje em dia, ela se tornou meio que uma religião, há centenas de espécies de alienígenas que teve contato com o nosso planeta. Isso não faz sentido com a ciência moderna, porque segundo as teorias modernas, esse número de civilizações é extremamente grande pro nosso canto do universo. Principalmente que para as condições de simplesmente haver uma formação de planetas e tudo mais, ela não teria acontecido há alguns bilhões de anos atrás. O nosso planeta, ele é relativamente um dos, não um dos primeiros a isso acontecer, mas ele é relativamente velho com relação ao que aconteceu. Então, você cria essa dicotomia que, se há tantas civilizações assim já existentes, a formação de planetas e sóis e tudo mais deveria ter sido muito mais antiga do que realmente a gente tem evidências. E que é possível que a nossa ciência esteja errada, né, com relação à criação dos planetas e tudo mais. Só que, se ela estiver correta, alienígenas não podem existir. Entende? Mais avançados que a nossa civilização, por serem mais antigos. Eles podem ser mais inteligentes e mais avançados, mas eles não podem ser tão mais antigos que a gente. Que isso cai
pra minha teoria de que esses avistamentos de UFOs e alienígenas e tudo mais tem uma explicação diferente de ser um evento cósmico para ser um evento não só meteorológico terreno, como também um evento espiritual terreno. Vamos lá, eu sou maluco, mas pelo menos eu consigo explicar. Vamos colocar aqui na balança que qual é a chance de ter uma civilização galáctica que, segundo a teoria mais aceita, está nos estudando por centenas de milhares de anos, onde eles já deveriam ter se desenvolvido a um ponto absurdo, muito antes do que seria possível ter uma estabilidade planetária para haver uma civilização, para haver vida em si. Ou o contraponto para isso é que simplesmente as culturas do mundo elas estavam tocando em algo que era correto, que há uma dimensionalidade diferente da nossa, que há o mundo espiritual, entende? E que esses seres do mundo espiritual seriam o que a gente atribui a alienígenas, porque há muitas culturas que realmente colocam seres demoníacos como o que a gente entende hoje em dia como alienígenas. Embora muitos antropólogos digam que essas coincidências de avistamentos, de depicções de demônios seja muito igual, e que esses antropólogos dizem que é simplesmente um fenômeno psicológico do ser humano, se torna uma resposta muito preguiçosa quando a gente vê que os relatos eles são relativamente parecidos, né? E que muitas pessoas hoje em dia querem atribuir isso à tecnologia, mas há a possibilidade de ser realmente algo espiritual, algo que a gente não entende que seja sobrenatural. Porque a gente vê que muitos monstros e mitos e seres fantásticos se entrelaçam em várias culturas de que elas não deveriam ter tido contato. Embora haja a teoria da economia global pré-histórica, pelo que a gente sabe hoje em dia, é bem difícil de ter acontecido do jeito que deveria acontecer para ter uma troca de culturas tão grande. Vendo que depicções, sei lá, da Hidra, né, que é uma serpente que se você corta a cabeça, duas crescem no lugar. Temos também Yamata no Orochi, né, que é no Japão, que é a mesma coisa, uma serpente de 8 cabeças que se você cortar uma delas, duas crescem no lugar. E cara, esse tipo de depicção acontece centenas de milhares de vezes na cultura humana, e com diferentes seres e diferentes modos operantes, mas certas coisas são muito parecidas para simplesmente ser coincidência, ou simplesmente ser algo que pode ser simplesmente explicado pelo consciente coletivo, entende? Porque o consciente coletivo ele é meio que criado por experiências iguais e que seriam impossíveis de acontecer no mundo inteiro da mesma forma. E esse aqui é meu questionamento, né? Porque certas coisas não fazem sentido, e quando você tenta pesquisar um pouco mais, ele continua não fazendo sentido e fica muito pior as explicações dadas. E é isso, só um questionamento que eu queria deixar aqui. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, até mais, tchau!